Ok, ok. Boa noite, movendo dinheiro. Galerinha frustrada com as suas máquinas paradas, quanto vale o seu PC? Quanto vale o seu GPU? Dedo na tela, taut, taut. E o Bitcoin desesperadamente caindo. Olha, 7.985. Menos 2,12. É o fim do Bitcoin? O Bitcoin morreu? Será que ele morreu de novo? Nunca mais? Nossa, que sufoco. US$ 20, tá difícil de tirar US$ 20 dessa máquina. E ela vai ter que tirar, porque ela tem que encerrar uma mineração que eu tinha nessa pool, quando eu tinha um grid seed, um par de grid seeds, em que eu minerava script ainda da época. Então tem um resíduo lá, e aí eu vi que eu queria tirar esse resíduo, certo? Aí eu joguei para minerar Ravencoin, fiz aquele cálculo para vocês, que a GPU, não esse aparelho, que aqui é o notebook, a Ravencoin, ela está numa mineraçãozinha legal, usando uma GPU GTX 1050 Ti. Ravencoin Pool algoritmo X16R versão 2, X16RV2. Você vai lá criar uma conta na pool. Nesse caso é a Mining Pool Hub, que eu já usava há algum tempo para minerar Monero e script também no Grid Seed, né? No Grid Seed Script e no CPU Monero. E aí você vai lá copiar o endereço, pode traduzir a página para o inglês, vai copiar se você quer Estados Unidos, Europa ou Ásia. E aí copia lá e cola, faz o seu script, baixa o minerador, como vocês já aprenderam por aí. Baixa lá o minerador de acordo com a sua placa, com a sua GPU. No meu caso é esse aqui, a GPU NVIDIA, que é a GTX 1050 Ti. Que é a GPU que eu tenho aqui, pela compatibilidade, pelo preço, que foi fabuloso na época. Tá dando agora 5,79. Geralmente dá isso, 6, 6,5. Não vai dar muito mais do que isso não, de mega hash, né? Legal, legal. O Raven tá custando 3 centavos, 4 centavos de dólar aproximadamente. 3, 4 centavos. E teve um dia que ele deu 5. Eu comecei a minerar o Raven no dia 3, ó. E aí tá subindo, né? A taxa de hash. Beleza, deu 6 nas últimas 24 horas. Legal. Beleza, porque a gente vai pegar esse valor que tá aqui, já que é o que nos restou.
depois de todos esses roubos que tivemos. Não pode falar nome de ninguém, né? Que senão dá uma BO, esqueci. Esqueci não, lembrei, né? Porque eu não falei o nome de ninguém, mas sei lá, eu acho que nós fomos roubados. Então vamos pegar esses resíduozinhos que tem em várias pools, quem já minerou em várias pools também sabe que tem resíduos por aí. Vamos catar o que tem para catar, completa lá a sua mineração se for o caso. Se não for, se tiver saldo lá, vai, saca e troca por Bitcoin e deixa lá, porque o Bitcoin morreu mesmo, não adianta vender, né? Não tem como minerar, porque a energia elétrica no Brasil é impossível, a menos que você tenha uma placa solar, ou um moinho de vento, ou uma roda d'água, certo? É só para exemplificar, né, quanto que rende a sua máquina. Essa máquina, por exemplo, se eu considerar que eu não comprei gabinete para ela, eu montei ela num dos gabinetes que eu tinha aqui disponível. E assim, eu gastei as peças que eu comprei para ela, eu gastei 1.734 na ocasião da compra, certo? Em 12 meses, na calculadora do cidadão, considerando a taxa de juros, ó, tá? Vocês têm que ver todas as regras lá, de depósitos feitos a partir de 4 de 5 de 2012, de acordo com a regra X, e depósitos anteriores a X, tem toda a regra. Aí eu vi a regra, fui lá na calculadora, valor futuro de capital, certo? Aqui é a página do bcb.gov.br, a calculadora do cidadão. Cai ali, aí você joga o número de parcelas, 12, taxa de juros mensal 1,05, capital, acho que não seria 12, seria 11, mas tudo bem, ficou assim mesmo. Vamos dizer que o valor obtido final seria 1.965, certo? Então você tem aí uma graninha que você pode pegar com esse dinheiro parado. 231, certo? Se o Raven está dando 22 centavos por dia nessa GPU, em um ano daria $80 vezes R$ 4, suponhamos, 321, certo? Então, se você botar a sua máquina para trabalhar, mesmo que nas horas vagas, ela vai poder estar rendendo um juro para você maior que o juro simulado da poupança. Claro que tem lá umas deduções lá que você teria que calcular, mas para isso você não poderia estar pagando energia elétrica, como eu falei, né? A inclusão social poderia acontecer, uma geração de renda dentro do Brasil, se fosse autorizado que as pessoas entrassem, se engajassem nas atividades de processamento de dados e aprendessem essa profissão, porque é uma profissão que lá fora as pessoas estão requisitando, e aprender sobre blockchain, sobre criptografia, criptomoeda, tokens, ativos virtuais, aprender como se envia dinheiro, recebe dinheiro,
como esse dinheiro é criado, o quanto se gasta de energia, né? Tudo isso, como se programar uma linha de comando, como instalar um sistema, um Linux, um Windows, como fazer a manutenção da sua máquina, reparos caso você tenha que fazer, entendeu? Emergenciais. Tudo isso que você adquire junto, né, de conhecimento, vale a pena. Vale a pena, porque se você tivesse que pagar um curso para fazer, dificilmente você ia ter grana para pagar, porque eu sei quanto custa um curso. Assim, eu não sei exatamente quanto custa, mas eu cobraria muito caro para dar um curso disso, em função de todo esse trabalho que eu tive de aprender do zero a mineração aí com os nossos amigos de vários canais, entendeu? Que foram super legais. Minerando na Rede é um dos que eu gosto muito, que eu não lembro o nome dele. O cara aí, Minerando na Rede. É muito bom, mas tem um monte de canais, né? E eu acho que é uma profissão válida. E o tempo que você passa ocioso ou liga o computador só para ouvir uma música, você pode colocar ele no plano de fundo fazendo alguma atividade para você, certo? Aí você vai lá nos simuladores, caso você quisesse deixar esse dinheiro, no caso, se você gastou, já comprou máquina, já tem máquina, ou é gamer e tem a máquina e não está usando, falta de tempo, essa coisa toda, você pode ir lá simular também no blog do rico que comprou Bitcoin, dia desses, né? Você tem vários simuladores lá disponíveis. Renda fixa e ganha até 3,2 vezes mais que a poupança. Suponhamos que você tenha lá os R$ 2.000 equivalentes ao computador, né? Vamos dizer que você gastou R$ 2.000 no computador. O seu computador vale R$ 2.000, certo? Ele poderia render para você, se ele estivesse lá na loja, e o dinheiro aqui, ele poderia render para você no Tesouro Prestado R$ 550, enquanto na poupança 240, certo? Não, mas isso em 3 anos, peraí, aí eu errei um item, ó, eu não coloquei aqui, ó, lá é 12 meses, então eu tenho que colocar aqui 2 anos. 346, 750 é pouco. Então, compensa você minerar porque a moeda pode subir, certo? O que acontece? Essa Raven, ela já esteve 7 centavos e ela tem subido, então ela pode continuar subindo se o projeto for bom realmente, como estão falando que é. O que vai acontecer é que a Raven vai subir e uma hora ela vai chegar lá no lugarzinho que ela merece chegar, ok? E aí, se você quer esses R$ 80 aí, esses US$ 80, já é uma grana que você pode reinvestir, né? Ou você pode ir lá comprar uma maquininha, ó, e entrar para a família do Mercado Pago, que te fornece um cartão internacional com o qual você pode, com saldo em carteira dessa conta de pagamentos, você pode comprar inclusive bitcoins na Ripple, que é uma exchange mais barata do Brasil, que é dos nossos irmãos também.
Então foi super legal ter comprado essa maquininha. E não quer carregar. É paciência, gravando e um monte de janela aberta. Lembrando que não tem nada, tá, minerando no fundo. Porque eu estou no notebook, a mineração está na outra máquina. Afinal, são 200 mil satoshis de Bitcoin que eu não vou deixar para pool, né? Para pool nenhuma, né? Todas as outras também, onde tem um resíduozinho, eu vou lá pegar depois. E você vai ter um super desconto na maquininha, ó, um desconto de 132 pilas. E sai por R$ 106,80 com frete grátis, entrega para todo o Brasil, sem aluguel nem taxa de adesão, não precisa de conta bancária. É uma conta de pagamentos acoplada a uma maquininha Point Mini Chip, tá? Que já vem com o plano de Wi-Fi incluso. Então você vai ficar online para transacionar, receber todos os cartões de crédito e débito. Visa, Master, Hipercard, American Express, Diners Club, Elo, em até 12 vezes. E débito, Visa, Mastercard e Elo. Faça contas ou saques com o nosso cartão, peça o seu grátis, é internacional e é Mastercard, certo? Pegue empréstimos de 100 a 50 mil, plano de Wi-Fi grátis, ok? Comprovante da SMS. Você pega lá na página do Facebook Movendo Dinheiro. Após adquirir a sua maquininha, o seu leitor de cartão, você vai ter um link para revenda e você poderá revender a sua maquineta e ganhar uma grana. E se você tem a máquina antiga que precisa do celular e precisa ter sempre o créditozinho no celular, instale o Electroneum. Vá lá no app, na página da sua Play Store ou do seu App Store e pegue lá Electroneum. Se for na Play Store, lá você vai ter o código do Movendo Dinheiro CF598D. E você vai ganhar cerca de uma recarga de celular, um pouco mais de R$ 11, acredito eu, por mês, porque a cada 5 dias são 100 ETNs. facebook.com Movendo Dinheiro. Point Chip. Entre para a família livre do Mercado Livre através do Point Chip do Mercado Pago. Ok? Além do mais, você tem a rentabilidade nessa conta de pagamentos do CDB com 100% do CDI, né? E poderá comprar esse seu BTC na Exchange Ripple. Leitor de cartão Point Chip.
movendo dinheiro com criptomoedas, altcoins, gift cards e o que mais pintar. É muito legal, gente. Vocês vão vender porque vende. Não tem como não vender porque vende. O negócio é legal, é bom, entendeu? E você vende. Oh, desculpa, eu não posso ir lá agora não, porque apareceu o nome de uma pessoa. Eu ia entrar no perfil de uma pessoa, aceitar uma pessoa. Que é uma pessoa que eu adoro. Se é quem eu estou pensando, eu adoro. Ok? Então, se você tem aí a sua máquina, você vai lá na What to Mine e calcula a sua GPU. Não, aí é lá. Escolhe lá a sua GPU, clica qual é o nome da sua GPU e bota quantas você tem. Escolhe o algoritmo que você acha que pode ser minerado com ela. E aí você vai ter que descobrir essas coisinhas sobre mineração, certo? Vai escolher lá os algoritmos que são viáveis. É isso mesmo, ó. Raven já não é mais a mais rentável no momento, ó. Já é o Ethereum da Hash. De qualquer maneira, ele vai continuar lá, terminando a função dele, que é $1 que ele vai fazer. E aí eu já posso sacar aquele resíduo que está ali, que dá uns $20 mais ou menos. Certo? Já é uma grana para a gente tomar uma gelada depois. Vertcoin, Lira Tree. Vertcoin tá custando 12 centavos, ó. Não, tá fazendo 12 centavos o dia com aquela GPU, caso eu quisesse minerar a Lira. Entendeu como é que é a mineração? Se você tem uma GPU,
Quem tem várias já sabe disso tudo, né? Mas se você não conhece a mineração, tinha curiosidade de entender como é que é, entendeu? Cada moeda, cada protocolo tem um valor, cada GPU tem uma capacidade, tem máquinas super potentes que são chamadas ASICs, que mineram uma tonelada de dólares por dia. É assim que as criptomoedas são criadas. Você vai lá, escolhe o algoritmo que você vai minerar e configura lá dentro da pool aquele algoritmo, certo? No caso do Ethereum, você vai lá procurar o Ethereum, vai entrar, vai fazer a mesma coisa. Vai copiar o arquivo, né, que você vai ter que baixar aí no minerador. Vai copiar aqui o endereço da pool, vai colar lá na linha de comando, vai criar um arquivo .bat dentro da página, né? Ó, um minerador é assim, para quem nunca viu uma pasta com minerador, bom, tá super pesado. Dentro da pasta do minerador, você vai ter que criar um arquivo TXT. Vai abrir aquele arquivo, vai copiar uma linha de comando que tem aqui embaixo um exemplo, ó. Se você for usar o minerador Fênix Miner, ou se você for usar o QT Miner, ele tem um exemplo ali que você vai copiar. Ok? por exemplo, Ravencoin. Eu vou ter um arquivo .bat, um arquivo inicializável, um starter. Ele foi criado a partir de um arquivo TXT. Aí lá dentro vai ter um script, ó, uma linha de comando, ó. Por exemplo, "-ax16r extratum, tá. Não é esse o caso, porque já atualizou, a versão agora é 2. Então a configuração mudou e não é mais no Supernova, mas você vai ter que criar uma conta no Supernova Pool, por exemplo, certo? Ou na Mining Pool Hub, que também minera o Ravencoin atualmente. A Clayson. Se você minera Monero, por exemplo, você vai ter lá o mesmo procedimento dentro da sua pasta lá de mineração. Você vai ter um arquivo de configuração de CPU, um arquivo TXT e um executável, certo? Aí vai ter um arquivo de configuração de pool, onde você vai inserir os seus dados, o nome do seu worker, o nome do seu trabalhador, e aí você vai executar como administrador clicando com o botão direito do mouse e executar como administrador. Aí isso vai dar início à mineração do Monero, usando a sua CPU.
Memória falhou. Memória falhou, por quê? Porque está gravando, então as instâncias do CPU, que são 4, estão sendo usadas para a gravação. Replay. Memória falhou aqui, memória falhou aqui, porque estou gravando, então a mineração aqui, o minerador abriu, ele não vai achar NVIDIA aqui, GPU nenhuma, nem AMD ou PCL, por quê? Porque aqui é um notebook, ele não está lá no desktop, ok? Para que eu consiga usar as 3 instâncias que foram alocadas para isso, eu devo o quê? Fechar a máquina, fechar a gravação, reiniciar a máquina, ou então eu tenho que ir lá fixar o arquivo de paginação dentro das configurações que você encontra em propriedades. Configurações avançadas do sistema. Efeitos visuais, agendamento de processador, uso de memória e memória virtual. Configurações, avançado. Certo? Aí você vai usar um valor de paginação. O tamanho total do arquivo de paginação para todas as unidades no momento é 4.475 megabytes. O mínimo é 226, se não me engano. 216 é o mínimo. Ou 222, uma coisa assim, um número redondo, eu acho. 222 é o mínimo. Certo? E aí você decide se vai ajustar para melhorar o desempenho dos programas ou de serviços em segundo plano. E é esse o caminho para mineração. E sempre que precisar, desativar o seu antivírus, porque ele pode reconhecer quando você baixar o arquivo ou descompactar o arquivo, ele vai reconhecer o minerador como vírus. É normal, mas o minerador não é um vírus. Ele é um código reconhecido assim, certo? Você baixa todos os mineradores dentro da própria, com a indicação da própria pool. Quando você escolhe a pool, eles te dizem onde baixar o minerador. É só copiar as informações, copiar as linhas de comando e executar. É dessa maneira que funciona a mineração das criptomoedas, certo? E não troque as suas criptomoedas por outras moedas. Mantenha suas criptos. Se o projeto for bom, mantenha, porque a tendência é que pode subir em algum momento no futuro e você ter um lucro aí inesperado em cima da sua cripto. Beijão, abração, movendo dinheiro. Enquanto a gente ouve uma musiquinha, prepara uma cervejinha, a maquininha fica aqui gastando a bateria, ok? Beijão. 321 R$ 321 por ano,
em média, podendo ter o rendimento caso o valor dessa moeda suba, a moeda que você minerou, a menos que você minere e automaticamente troque para Bitcoin. Em 5 anos, 1478 é mais do que o valor da GPU. A GPU custou 925, certo? Em 5 anos ela pode gerar 1478, caso a moeda se mantivesse nesse nível, nesse patamar. Caso não, você tem uma lista de moedas que são mineráveis e uma lista de moedas que não são mineráveis. Isso você pode verificar no próprio CoinMarketCap ou em outras, como a CoinGecko, por exemplo. Ou a Coinbase, por exemplo, tem o convite da Coinbase lá na página do Movendo Dinheiro, no Facebook, ok? Você vai escolher uma outra moeda que tiver fácil para você minerar, que elas têm níveis de dificuldade também, certo? Aí você vai ver todo o preço delas aqui, o volume de negociação nas últimas 24 horas, e aí você vai ver o que, que as pessoas querem comprar, o que, que elas estão comprando ou o que, que elas estão vendendo, de acordo com o volume que foi transacionado nas últimas 24 horas, certo? E aí você vai tentar minerar uma dessas moedas. É assim que funciona a mineração. Algumas são não mineráveis. Mas aí para isso tem airdrop, que você também pode pegar lá na página do Movendo Dinheiro no Facebook. Um monte de airdropzinhos que quando tem um tempo eu boto lá para vocês pegarem algumas moedas lá, só para fazer umas tarefinhas pequenas. Ó, o nosso Raven caiu 2,86%, certo? Mas ele pode voltar a subir. É bom que se ele caiu, a dificuldade pode estar pouca até para minerar, porque não está tendo muita demanda mesmo. É uma moeda que não está difícil ser minerada naquele momento. Se você tem luz para isso, minera uma quantidade de uma, minera uma quantidade da outra, vai pegando frações, uma unidade, 2 unidades de cada moeda, vai pegando frações e vai jogando numa carteira, por exemplo, como a Coinbase. Se uma dessas moedas subir lá na frente, você tem um dinheirinho para tomar um cafezinho. Abração pro pessoal da Tube Catcher.